ler Atos capítulo 16, nós vamos começar a partir do versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 16, versículo 9. Os irmãos quiserem podem citar, porque eu vou ler até o versículo 34. Vai ser uma leitura longa, então podem ficar sentados se quiserem, fique à vontade. Diz assim a palavra, Atos 16, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e rogou-lhe dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração, e assentamo-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que se estivesse atenta a que Paulo dizia. E logo depois foi batizada ela e a sua casa. E nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Preste atenção no versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram para a praça, à presença dos magistrados. E apresentando-se aos magistrados, lhe disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando os seus vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, o tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Presta atenção no versículo 26. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram-se as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou-lhes a espada e quis matar-se, cuidando que os presos lhe tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que estamos aqui. Em outras traduções, que aqui todos estamos. E pedimos luz. Saltou-se de dentro do todo trêmulo, se prostrou-se ante Paulo e Silas, retirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tornando-se ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa,
lhe pôs à mesa, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Feche meus olhos. Grande Deus e amado Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, por todos esses versículos que nós lemos, por todos os irmãos que estão aqui esta noite, Senhor, por cada família que aqui é representada, por cada pessoa. Fala conosco, Senhor, nesses minutos que nós ouviremos a Tua voz. Abençoa-nos, Senhor, tanto de perto como os de longe, tanto os que escutam aqui na igreja, como também os que nos escutam, Senhor, pelo Instagram, pelas redes sociais. Pai, abençoa cada vida, abra o nosso entendimento, Senhor, para absorver a sua boa, perfeita e agradável palavra, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Queridos irmãos, quando Paulo ele estava dormindo, diz a Bíblia no versículo 9, que ele teve à noite um sonho, e nesse sonho apareceu um homem dizendo para ele: Paulo, vem à cidade da Macedônia. Ele estava tendo uma convocação para pregar a palavra em outro lugar da onde ele estava. Ele acordou e se dirigiu àquela cidade. No trajeto que ele fez, ele foi anunciando a palavra por onde ele passava, a tal ponto que o versículo vai dizer, no versículo 15, que ele batizou uma moça chamada Lídia, que no versículo 14 diz que ela era vendedora de púrpura. Paulo pregou para ela, Paulo pregou para a casa dela, Paulo ministrou o batismo, ele continuou seguindo a palavra, ministrando a palavra. Aonde iria, ele anunciava a palavra. E a Bíblia fala que havia uma mulher, que aquela mulher, aonde ele passava, dizia: este homem é um homem de Deus. Aonde ele andava, ela ficava exaltando a ele, erguendo a ele, enchendo ele de palavras bonitas e bajuladoras, a tal ponto que Paulo, pelo discernimento do Espírito Santo, ele entendeu que aquela mulher não falava aquilo de coração. Talvez ela queria, talvez não, ela queria tirar o foco de Paulo, ela queria tirar de Paulo toda aquela concentração da palavra e colocar nele um orgulho. Por quê? Porque muitas das vezes nós achamos que somos bons demais. Muitas das vezes nós nos sentimos melhores. Muitas das vezes nós achamos que nós somos as pessoas mais especiais, mais privilegiadas, as melhores pessoas do mundo, e nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Sem a presença do Senhor nós não somos nada. E o fato de nós estarmos servindo a Deus numa igreja, frequentando, já tendo sido batizado nas águas, tendo recebido o Espírito Santo, nós adquirimos o direito de ir para o céu. Mas isso não é por mérito, porque se você acha que você merece ir para o céu, você está completamente enganado. Ninguém merece ir para o céu. Nós vamos para o céu pela misericórdia do Senhor, pelo amor do Senhor. Não é por mérito, não é por obra, não é por bondade, é simplesmente porque Deus, Ele nos ama. Aleluia! É pelo amor do Senhor, é pelo amor do nosso Deus. Você não merece nada, nós não merecemos nada. Tudo que Deus nos dá não é por nossos méritos, não é por nossa classificação, não é pelo que nós fazemos, é simplesmente porque Deus nos ama e nada mais do que isso. Toda pessoa que ela se acha, que ela se sente, que ela se acha melhor, a mais importante, a tendência dela é a cair. E a Bíblia nos dá este exemplo. Eu poderia ler para os irmãos, mas eu não vou ler para ganhar tempo. Mas eu poderia ler Ezequiel capítulo 28, eu poderia ler Isaías capítulo 14, que são os dois textos que falam da queda de Satanás. Satanás, que no passado, antes de se tornar Satanás, ele era um querubim, ele era ungido, ele era abençoado, ele era aquele que estava diante de Deus, mas ele pensou: eu posso ser igual a ele. Ele quis tomar o lugar dele, ele quis a glória dele, ele quis a posição dele, ele quis ser igual a ele. Meu irmão, nós não somos nada, tudo é do Senhor. O mais alto que nós podemos chegar diante da presença de Deus é aos seus pés. O mais alto que nós podemos chegar é diante dos pés do Senhor, porque a Deus seja toda a glória. E a Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Por quê? Porque ninguém é
perfeito. Aleluia. Então aquela mulher ficava elogiando a Paulo, erguendo o ego de Paulo, dizendo: Paulo é um homem de Deus, Paulo é de Deus, Paulo é bom, Paulo é um homem abençoado, apenas para que Paulo colocasse um orgulho no coração. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Paulo, ele tinha um espinho na carne. A Bíblia vai dizer que aquele espinho da carne era para que ele não colocasse o que? A soberba no seu coração. Paulo sabia que era de Deus, mas ele não podia se exaltar em nada. E a Bíblia vai dizer no livro de Jeremias: se alguém tem do que se gloriar, se glorie em conhecer a Deus. A glória que eu carrego na minha vida, a glória que você carrega na sua vida, é que você conhece a Deus, que você conhece a Jesus e que você conhece a palavra, porque Deus te ama demais. E Paulo, com toda a sabedoria de Deus, diz a Bíblia que Paulo, ele olha para aquela mulher e diz: em nome de Jesus, sai dela, espírito maligno. E aquela mulher cai endemoniada no chão. Paulo vai, expulsa o demônio e aquela mulher é liberta. Por quê? Porque aquela mulher, meus irmãos, ela era adivinhadora, ela ficava adivinhando, ela ficava revelando, ela ficava mostrando as coisas daquela cidade, ela ficava ali enganando as pessoas com artes mágicas, enganando as pessoas daquela cidade. E a Bíblia fala que Paulo, após ministrar aquela libertação, aquela mulher não deu mais lucro para os senhores daquela cidade. E o que aconteceu? Aquela mulher era uma atração turística da cidade. Se tiraram a atração turística, não tinha mais lucro. E as pessoas, pelo dinheiro, são até capazes de matarem. O que fazem? Paulo e Silas são os culpados, porque Paulo e Silas tirou a fonte do nosso lucro. Prenda eles. Mas antes de prender Paulo e Silas, açoitaram ele, maltrataram eles, e você conhece toda a história. Mas o foco da minha palavra não é apenas contar este acontecimento bíblico. Eu te contei para você entender o texto que nós lemos. É contar para vocês apenas duas coisas importantes em todos os versículos que eu li. Nos versículos que eu li, eu quero destacar duas palavras-chave da nossa palavra esta noite. Primeiro está no versículo 16, que eu falei para você prestar atenção na leitura. O versículo 16 diz: e aconteceu que, indo nós à oração. Em primeiro lugar, oração. Paulo preparou-se a sua vida na oração. Paulo buscou a resposta em oração. Paulo buscou os milagres de Deus pela oração. Diz a Bíblia em outro texto que quando havia uma jovem que ela morreu, chamada Dorcas, a Bíblia fala que Paulo entra na casa daquela mulher, ele coloca-se de joelhos, ele ora, e a Bíblia diz que aquela menina, aquela jovem, ela ressuscita. Por quê? Porque Paulo orou para que houvesse uma ressurreição, e aconteceu uma ressurreição naquela vida. A Bíblia vai relatar vários milagres que aconteceram no ministério de Paulo, vários milagres que aconteceram no ministério de Pedro, vários milagres que aconteceram na vida de todos os apóstolos da Bíblia Sagrada, não somente dos apóstolos, mas também dos profetas do Antigo Testamento e de tantas outras passagens, tudo pelo poder da oração. Olha, eu quero falar esta noite do poder da oração, do poder da sua oração, do poder da sua fé, do poder que você tem em suas mãos, quando você coloca a Deus as suas causas, as suas necessidades, e você se coloca diante do Senhor para falar com Deus. A Bíblia fala que Paulo ele se colocou em oração. O texto vai dizer no versículo 16. O texto também ele vai mostrar em outras passagens da Bíblia, como o versículo 13, que diz assim: e no dia do sábado saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. Paulo ele tirou um lugar para orar. E a pergunta de Deus para nós hoje é essa: será que nós estamos tirando um lugar para orar? Um lugar, um tempo, um momento, um propósito? Ou será que nós só oramos a Deus para pedir bênçãos? Ou será que só oramos a Deus quando as coisas estão ruins? Ou será que nós só oramos a Deus quando precisamos de alguma coisa? Irmãos, Deus vê todas as coisas. Deus enxerga por dentro, Deus enxerga por fora. Deus sabe o que nós estamos pensando, Deus sabe da nossa vida.
E existe, meus irmãos, orações. A Bíblia vai dizer em Efésios: em tudo dai graças. Sabia que você pode orar a Deus sem pedir nada, apenas agradecendo a Ele pela sua vida? Nós vemos, irmãos, que no Brasil tem muita gente que infelizmente mora na rua, infelizmente passa necessidade. E eu sei que até esse ministério aqui tem um projeto muito abençoado para cuidar das pessoas carentes, né, pastor? Projeto Lucas, se eu não me engano o nome, né? Que cuida de pessoas necessitadas, não somente aqui, mas em muitas outras igrejas. Por quê? Porque entende que há pessoas que necessitam de ajuda. E você já fez uma oração a Deus simplesmente para dizer: Senhor, muito obrigado pela casa que eu moro. Já agradeceu a Ele ainda que você mora de aluguel. Você vai dizer: mas eu moro de aluguel, não é bem o que eu queria. Melhor morar de aluguel do que morar na rua. Melhor morar de aluguel do que não ter nenhum onde morar. Já agradeceu a Deus pelos móveis? Já agradeceu a Deus pelos seus bens? Pelos meus bens, sim. A Bíblia diz: em tudo dai graça, toda conquista sua, a Deus deve ser a glória e a honra. A condição de você ter para comprar, a condição de você poder ir no mercado e fazer uma compra, em meio a tanta crise que o mundo está, a condição que você tem de você estar saudável, meus irmãos, de você não ter morrido no meio desta pandemia que, graças a Deus, já está indo embora, pela sua vida, pela sua saúde, pelo seu casamento, pela pessoa que está do seu lado. Ainda que a pessoa que está do seu lado, por enquanto, ela não é evangélica, mas ela vai ser em nome de Jesus. Ainda que aquela pessoa não está do seu lado, que ela serve a Deus, mas agradeça a Deus pelo menos pela fidelidade que aquela pessoa tem pela sua vida. Já agradeceu a Deus pelos seus filhos? Já agradeceu a Deus por você poder enxergar enquanto tem tantos cegos? Por você poder ouvir enquanto há tantos surdos? Por você poder andar enquanto há tantos aleijados? Já agradeceu a Deus por você ser simplesmente uma pessoa salva? Senhor, obrigado, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Gratidão. Paulo colocava um lugar da oração. E a Bíblia fala que Paulo foi interrompida a sua oração, porque a Bíblia diz que ele se tornou um prisioneiro, porque não queriam que ele falava a verdade, sempre querem impedir que a verdade venha à tona através do Evangelho. E a Bíblia fala que Paulo e Silas agora se tornam prisioneiros, são chicoteados, são maltratados. E o texto você conhece, nós lemos isso, que quando eles começaram a louvar a Deus perto da meia-noite, a palavra do Senhor vai dizer, no versículo 25, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Eu imagino que Paulo não estava apenas louvando, eu imagino que Paulo também estava orando, também estava dando glória, também estava dizendo aleluia, também estava exaltando a Deus. Eles oravam. O texto vai dizer, no versículo de número 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto. É a segunda palavra que eu quero destacar nesta mensagem. Primeira oração, segundo o terremoto. Agora nós vamos lá no livro de Apocalipse, onde eu falei que nós íamos ler, para nós terminarmos a nossa palavra já. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Diz assim a palavra. A partir do versículo 3. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, e está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Eu tenho certeza que você não entendeu o que você acabou de ler, mas eu vou lhe explicar. O texto está dizendo que lá no céu existe um lugar onde estão todas as nossas orações guardadas diante do Senhor. A sua oração, ela não fica só aqui. Nós oramos, ela bate no teto e vai embora, ou até onde a voz chega.
Não, meus irmãos, a oração sai desta igreja e ela entra numa dimensão espiritual onde ela aparece diante do nosso Deus. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo de número 3 que esta oração ela é colocada diante do altar de ouro que está diante do trono, ou seja, o anjo pega a oração que está aqui na terra, que é feita aqui na terra, coloca diante de Deus, diante do trono de Deus, e o versículo seguinte diz que após a oração ser colocada diante do trono, existe terremotos. O terremoto aqui é a manifestação de Deus. Você vai entender aonde eu quero chegar agora. O que houve depois da oração e do clamor de Paulo e Silas? Houve o terremoto. Sabe o que houve quando Paulo e Silas pararam para adorar a Deus? Houve uma resposta de Deus para a vida deles. Quando você para a sua vida e você pega os seus problemas, e você pega as suas lutas, e você pega as suas dificuldades, e você coloca diante de Deus, como a Bíblia diz lá no livro de 2 Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, necessidade, problema, luta, porque Ele tem cuidado de você. Amém. A Bíblia ensina, meus irmãos, que devemos colocar diante do Senhor. Um dia, Jacó, na sua caminhada e na sua peregrinação, ele dormiu à noite, e a Bíblia diz que ele ungiu aquela pedra, aquele lugar, com o nome de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. E a Bíblia fala que no sonho que Jacó teve, a Bíblia diz que ele viu uma escada que ia da terra até a ponta do céu, aonde ele via anjos subindo e aonde ele via anjos descendo. O que você acha que foi aqueles anjos que Jacó ele viu? Os que subiam e os que desciam? Foram apenas um passeio angelical? Não, eram anjos que saíam daqui da terra levando oração para o céu, e eram anjos que desciam do céu trazendo a resposta para a terra. Toda vez que você recebe uma bênção de Deus, é porque Deus está enviando a resposta através da sua oração. Você clama aqui na terra, Deus responde lá do céu, e de lá do céu Deus envia para a terra a nossa resposta. Aleluia! É tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de clamar, é tempo de fazer a nossa oração subir mais e mais, até que Deus responda através de um terremoto espiritual, trazendo a nossa vitória. Aleluia! Deus quer trazer vitória para você. Deus quer que você ore mais. Deus quer que você busque mais. Deus quer que você clame mais. Deus quer que você interceda mais. Sabe o que é intercessão? É quando você pega um momento da sua vida e começa a orar por alguém, orar por alguma causa. Igual Ana. A Bíblia diz que Ana entrava no templo e ela falava com Deus, ela clamava a Deus, ela buscava a Deus, até que Deus um dia deu Samuel para ela. Deus não deu Samuel porque ela era boazinha, porque ela apresentava piedade. Deus não está importando com olhar, com personalidade. Deus não vê nada disso, meu irmão, minha irmã. O que Deus olha para o ser humano e vê é apenas a fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não agradarmos a Deus, meu irmão, não tem como Deus dar vitória, não tem como Deus responder, não tem como Deus abençoar. Mas se nós estamos agradando a Deus, orando a Deus, buscando a Deus, obedecendo a palavra do Senhor, pode ter certeza, meu irmão, a vitória ela vai vir. Pode talvez demorar um pouquinho, demorar um instante, mas é certo que Deus vai lhe dar a vitória em nome de Jesus. Glória. Deus tem vitória para a tua vida, meu irmão. Eu quero ler com vocês, para finalizarmos, o livro de Romanos, capítulo de número 4. Quero em 5 minutos finalizar a palavra agora. Romanos, capítulo de número 4. Já que eu falei de oração, vai ter uma oração depois dessa palavra, como tem sempre. Capítulo 4 de Romanos, vamos ler a partir do versículo 17. Eu estou esta noite falando da oração, do poder da oração, do que a oração faz, da resposta que Deus dá através da oração. Capítulo 4 de Romanos,
O versículo é o 17, que diz assim: como está escrito, por base de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é a resposta de oração. Aleluia. Versículo 18: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que lhe tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso também lhe foi imputado como justiça. Sabe de quem esse versículo está falando? Você sabe, está falando de Abraão. Abraão, o maior sonho da vida dele era ser pai. O maior sonho de Abraão era ter um filho, era ter a sua descendência. Mas os anos não foram bons para com Abraão, nem com a esposa dele, a tal ponto que o texto fala que ele já tinha quase 100 anos, 99 anos, 98 anos, chegando aos 100 anos de idade. Como que pode um homem se tornar pai? Como se pode uma mulher tornar-se mãe com quase 100 anos? Isso aos olhos humanos é impossível. Por isso que a Bíblia usa duas palavras interessantes. Diz a Bíblia: creu em esperança contra a esperança. A esperança tem dois significados aqui na Bíblia Sagrada. Primeiro significado de esperança, que vem do verbo esperar. O que você está esperando para a sua vida? O que você está esperando para Deus fazer na sua vida? O que você está esperando que Deus faça na sua vida? O que você está esperando para você viver nos seus próximos dias? Humanamente falando, Abraão esperava a morte, porque 100 anos não há mais nada que esperar. O que um senhor de 100 anos pode esperar na vida? Nada. Com muita sorte alguém chega a 102, 103, 104, 105, 110, 115 talvez, 120 já é meio difícil. Daí para frente não há possibilidade no mundo de hoje. Mas a Bíblia diz que Abraão viu a segunda esperança. A primeira esperança do era esperar. A segunda esperança era no sentido da fé, da crença, da obediência. Humanamente falando, Abraão olhava para o seu corpo, a Bíblia diz, olhava para a sua esposa, olhava para a sua circunstância, ele não via resolução nenhuma para aquilo que ele queria. Mas diz a Bíblia que Abraão creu na promessa, ele se fortificou em Deus, dando glória a Deus. Todo dia, imagino eu, não diz a Bíblia, mas imagino eu, todo dia, Abraão falando com Deus, orando a Deus, dizendo: Senhor, eu sei que hoje a minha bênção pode chegar. Se chegar, amém. Se não chegar, o Senhor continua sendo o meu Deus. Passou-se a noite, não aconteceu a promessa, virou o dia seguinte, imagina Abraão orando de novo, no dia seguinte de novo, insistiu, buscou, até que a Bíblia diz que Deus lhe deu a vitória, se tornou pai, ele viu o milagre, porque a Bíblia diz que ele não olhou para a incredulidade, ele não deixou a fé sair de dentro dele. Meu irmão, irmã, se você quer que Deus realize os teus projetos, os teus sonhos, e cumpra os teus objetivos, e cumpra as promessas na sua vida, não deixe a fé morrer de dentro de você, não deixe a esperança sair do seu coração, não deixe que esta chama que mostra a vitória se apague, mas mantenha a chama da esperança acesa. E a esperança do cristão, sabe qual é? Jesus Cristo, a fiel esperança, Jesus Cristo, o Senhor da esperança, Jesus Cristo, o Deus da esperança, Jesus Cristo, o Senhor da esperança, Jesus Cristo, o Senhor da vitória. Aleluia.
por justiça, se tornou justo, mas não era justo porque ele era bom. Eu repito o que eu falei no início da palavra, não é por bondade humana, não é por mérito humano, mas é simplesmente porque Deus nos ama. E a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo, o mundo são pessoas, Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, que quer dizer acreditar, ter esperança. A Bíblia diz, não pereça. A palavra perecer quer dizer sofrer, não sofra. Se você está sofrendo, é hora do teu sofrimento acabar hoje, terminar hoje, a luta terminar hoje, porque está aqui diante de você, não é um pregador, não é um homem, é o próprio Deus para lhe dar vitória. Deus está aqui nesta noite, Deus está na sua vida, Deus está na sua casa, Deus está diante dos teus problemas e Ele diz ao teu coração nesta noite, não perca a esperança, não perca a esperança, creia e use esta noite a esperança da fé para ter a vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E assim eu finalizo a minha palavra esta noite. A oração é a chave da vitória. A esperança é a chave da vitória. Nunca perder a fé é a chave da vitória. E continuar insistindo. Se não deu certo hoje, ore amanhã. Se não deu certo amanhã, ore depois de amanhã. Se não deu certo em um culto, busque em outro culto. Se não deu certo neste ano, busque em outro ano. Pode até demorar, mas é certeza que Deus vai honrar a sua vida e vai lhe dar vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir.